Mas de todas elas, a mais irracional foi a minha transição da área de diagnóstico para a área de hospitais em 2020. E aí me caiu uma ficha, cara, que eu trago até hoje, assim, que é uma coisa que eu aprendi que é assim, médico respeita médico pela hierarquia do conhecimento, não pelo CRM. De médico especialista a CEO de uma das maiores empresas de saúde do Brasil. Hoje a gente está aqui com Emerson Gasparetto e a gente vai poder aprender um pouco com a jornada dele, com as dificuldades e principalmente com os aprendizados que ele teve nessa jornada. Emerson, seja muito bem-vindo aqui ao MevHack e queria começar já com uma pergunta mais intensa, né? Você sai de uma cidade do interior do Paraná, passa uma jornada super com uma performance altíssima ali de formação, publicação, residência, numa das melhores formações da época, até chegar a CEO. A gente vai aprofundar nessa história da DASA, né, que é uma das empresas mais representativas que a gente tem hoje aqui no Brasil. Se você fosse revisitar aí os últimos 20 anos dessa trajetória, desde que você começa a faculdade, se a gente pudesse olhar ali em câmera lenta, qual decisão que você tomou que talvez pudesse parecer irracional para outras pessoas, você julga que foi uma das melhores decisões que você tomou durante essa trajetória? Bom, primeiro, obrigado. Deixa eu jogar a bola para o lado aqui para Respirar. respirar. Obrigado, Luiz. Obrigado, Caio, pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de ampliar a visão que a gente tem de saúde. Acho que é algo que é tão relevante hoje para os colegas. E super bacana olhar para a medicina além daquilo que é somente a formação técnica. Eu acho que vocês trazem isso. Coisas que não necessariamente a gente aprende ou leva da faculdade, que são tão essenciais hoje na carreira. Acho que nenhuma das grandes mudanças que eu fiz de rota, se você olha retrospectivamente, ela não faz sentido. Talvez naquele momento pode parecer que faz ou não faz. Eu acho que o ponto principal antes de dizer sobre elas é assim, acho que tem o que faz sentido para você, né? Então, talvez para os meus colegas lá de São João, que estão lá até hoje, não fazia nenhum sentido eu querer sair de lá para ser médico. Ou talvez lá em 2010, quando eu estava indo super bem na minha carreira de radiologista, para os meus colegas radiologistas talvez não fazia sentido eu largar tudo e ir para uma carreira médica, né? Para uma carreira de gestão, quer dizer. Mas a primeira coisa, assim, acho que tem um pouco a ver sobre o que faz sentido para você. E para mim isso fazia sentido, né? Eu tenho uma inquietude na busca do meu caminho que quando eu me encontro com ela, as nossas conversas são sobre o que eu preciso fazer. E com racionalidade ou sem racionalidade, eu busco. E depois a gente vai ver como é que faz para resolver. Mas de todas elas, a mais irracional foi a minha transição da área de diagnóstico para a área de hospitais em 2020. Ninguém me apoiou. Ninguém. Exatamente ninguém. No sentido que na época, a minha primeira conversa foi com o Pedro Bueno. Tinha sido um ano difícil para mim, o ano de 2019. No final do ano, ele me chamou para uma conversa de feedback e falou, cara, cadê você? E eu falei, cara, eu preciso mudar de áreas e eu quero ir para os pais. E na época ele falou, Emerson, puta, hospital é outro business, cara. Você tá super bem. Não faz sentido para você. E na época ele falou, isso é o business da Dulce e do meu pai, cara. Eu falei, não, eu quero. E para mim não tinha nenhuma irracionalidade. Para mim estava muito claro por que eu precisava fazer aquilo ali.
Mas para a turma que estava em hospitais, isso não fazia nenhum sentido. Foi engraçado que quando eu saí dos hospitais, né, teve um amigo meu que ligou e falou: cara, eu sempre pensei que esse passo ia ser errado, cara. Você dá um passo errado, porra, você deu um passo errado, cara. Você devia ter ficado em diagnóstico, era onde você dominava, cara. Para que dar esse passo? Então, para mim, esse é o que pode ser entendido como de maior irracionalidade e errado. Para mim, vou trazer a racionalidade disso. Final de 2019, a DASA, uma das empresas de maior destaque e de maior performance dentro da saúde do Brasil, era líder em medicina diagnóstica, sendo que de tudo que existe em saúde no Brasil, a área mais consolidada e concentrada é em medicina diagnóstica. Então, à época, você tinha a DASA, você tinha a Fleury, você tinha a Pardini, você tinha a Sabin, e você olhava e falava assim, esse aqui negócio aqui vai consolidar ainda mais. Quando você está lá no topo da gestão da empresa número 1, se você precisa fazer uma transição, para onde que você vai? Fleury? Faz sentido. Para onde? Então, na minha carreira executiva, eu estava num lugar que, se eu precisasse estrategicamente fazer uma transição, eu ia estar em maus lençóis, porque eu tinha domínio técnico sobre radiologia, domínio de negócio sobre radiologia, e é isso. Então, eu precisava ampliar o meu horizonte de conhecimento. Estava no teto daquela vertical? Ali não dava mais para mexer muito. Sim. Então, eu precisava ampliar o meu horizonte de mercado e de conhecimento. E aí, quando você olhava, assim, eram 2 passos programados na minha cabeça. Assim, número 1, hospital, número 2, operadora. Então, assim, quando eu entrei no hospital, eu já sabia que eu queria depois ir para as operadoras. E essa era uma conversa que eu tinha com um mentor meu, que falava, ele falou assim, putz, a hora que você for para o hospital e você entender desse business, você amplia o teu horizonte, você passa a ter uma visão da saúde muito mais ampla. Então, obviamente, com o conhecimento adquirido em hospitais, você amplia seu horizonte de mercado e, para mim, uma parte que é super importante, o meu horizonte pessoal. Imagina desenvolvimento, aprendizado. De novo, você botar a sandalinha da humildade, ir lá para dentro de um hospital, entender como que é cada pedacinho, sair lá do Olimpo, dos escritórios corporativos, com times gigantes. Quando eu saí de hospitais, eu tinha 5 reports. Os 5 poderiam fazer minha sucessão, qualquer um deles. Então, assim, quando você está numa situação dessa, você precisa se movimentar para o seu time evoluir também. Então, para mim, foi algo que pareceu muito irracional, o mercado não entendeu à época. Isso foi no meio do re-IPO da DASA. E o mercado batia nisso, né? Tipo, a DASA coloca alguém que não entende do hospital para tocar o hospital. E a gente pode conversar sobre isso para frente. Não é sobre tocar o hospital, é sobre liderar pessoas, né? Uma empresa com 10 bilhões de faturamento e 40 mil colaboradores não é o conhecimento técnico que te faz fazer resultado, né? Às vezes o conhecimento técnico te traz amarras que você fica alocado nelas e vem com as verdades próprias. Então, você chegar sem essas verdades, mas obviamente construir guardrails com pessoas que são desse negócio para te orientar é o que faz diferença. Mas essa movimentação foi entendida assim, ninguém chegou para mim e falou, cara, que legal, cara, vai dar certo. Eu falei assim, putz, não vai dar certo, é muito difícil, é uma fase complicada. Foi no meio da pandemia, né? Já foi durante a pandemia. Foi início de 2020. Crítico para o hospital. E além disso, né, naquele momento, a empresa passava por um super desafio, que era a fusão de uma empresa de diagnóstico com uma empresa de hospitais. Então imagina a encrenca que é isso. A gente adquiriu 10 hospitais nesse ano, tinha que integrar isso. E para deixar as coisas mais fáceis, eu me divorciei na semana que eu assumi os hospitais. Então,
Tudo ao mesmo Essas tempo. transições acontecem todas ao mesmo tempo, né? Se olha a história das pessoas, é comum isso. Para mim, isso foi uma das coisas mais, talvez, entendidas como maluco, mas para mim super consciente do que tinha que ser feito. E você acredita que as pessoas que estavam fora vendo não acreditavam que não era possível, que não ia dar certo? Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, hospitais, o business dos hospitais, dentro da saúde não tem nada com o nível de complexidade que tem os hospitais. Nada. Então, a primeira coisa, que você olha e fala assim, como é que você vai botar alguém para tocar um negócio de petróleo se a pessoa tocava um negócio de indústria automobilística? O cara não entende de petróleo. Então, isso é uma coisa que leva muito. No mercado, na época, a gente estava no IPO, a DAS estava muito na mídia, então, assim, escolha errada, alguém de diagnóstico. Obviamente, o concorrente também aproveita para contar essa história, aproveitando também. Então, essa questão do business ser complexo, sem dúvida, é um ponto. A segunda coisa, além do business ser complexo, você está fazendo uma fusão desse business hiper complexo com outro business que tem uma complexidade menor, mas que culturalmente é muito forte. Então, putz, isso aqui pode não dar certo. Nas empresas, né, quando você funde empresas, você tem as lideranças culturais daquela empresa. Então, quem que vai ficar? Né? A gente teve recentemente a fusão do Fleury, com a aquisição do Fleury, do Pardini pelo Fleury, mas e aí, quem que vai ficar? Quem vai mandar? Então, existe esse ambiente político. E aí, de repente, você pega alguém de dentro de uma vertente e colocar na outra, isso sem dúvida é arriscado. Acho que uma outra coisa, o momento era muito desafiador. Então isso também, acho que né, a gente estava falando de um momento de pandemia, né, em que a margem dos hospitais caiu 15, 20 pontos percentuais. Então a margem dos hospitais foi embora. E a gestão desse fecha a porta, abre porta, é muito complexa. Mas se você me perguntar o nível de medo que eu tinha, isso era nenhum, mas nenhum. Por quê? O caminho quando você vai gerir um negócio, ele tem alguma coisa a ver com o conhecimento técnico daquele negócio, tem? Mas é a menor parte disso. Então, a época, primeira coisa, como o resultado dos hospitais estava muito desafiado pela pandemia, dificilmente eu conseguiria piorá-los. Eu lembro que eu ouvi isso. Tudo uma questão de Aproveita referência, né? que está muito ruim e aprende esse negócio e vamos embora. Então, ok. Segunda coisa, no meio da pandemia, na área de diagnóstico, a gente tinha uma gestão baseada em dados muito forte. A gente tinha um command center aqui no Itaim, que a gente sabia tudo que existia na operação no Brasil inteiro, tudo que acontecia. No início da pandemia, a gente tombou o data lake dos hospitais para dentro desse command center. A gente passou a olhar para os números dos hospitais ali. Então, a gestão em hospitais, isso até hoje é assim, 99% dos hospitais do Brasil, ela é baseada na intuição. Eu acho isso, eu acho aquilo, aqui dá dinheiro, aqui não dá. O fato de eu não entender disso me fazia, então eu preciso ver os números. Não, mas é esse pacote aqui não dá dinheiro. Deixa eu ver o que é esse dinheiro. Essa operadora não é rentável, deixa eu ver essa rentabilidade. Então, o fato de a gente estar nesse command center me gerou a facilidade de olhar os números. Então, eu olhava. Por que a margem da Sul América nesse procedimento, nesse hospital, é X e do Bradesco no meu procedimento no hospital é Y, 40% abaixo? Eu ligava para o diretor. Por quê? E aí a próxima pergunta que vem não, mas peraí. Não, mas espera aí, porque aqui o Bradesco é uma negociação, tal. Então, primeira coisa, as informações. Segunda coisa, a época eu precisava, assim, quando eu entro no desafio, eu olho, cheiro, entendo, fico lá dentro cheirando, entendi o que é, eu saio e aí eu trago o time que vai endereçar isso. Então eu precisava de uma pessoa de estratégia, porque os pais estavam virando os modelos naquela época, então alguém de estratégia precisa me ajudar a entender, e um cara de operação para não deixar o negócio cair.
Então a gente foi pesquisar no mercado. O melhor cara de operação que existia à época no Brasil, e ainda é um dos melhores, chama Luiz Sérgio Santana. Luiz, você vai ser o CEO da companhia. E esse cara de estratégia, à época, foi quando o Paulo Chap saiu do Sírio. O Paulo é um dos caras mais incríveis em estratégia em saúde. Então, basicamente, eu tinha 2 gigantes do meu lado, um com viés operacional, um com viés estratégico. E aí, basicamente, você replicar isso para o time todo e rodar um negócio. Aí, obviamente, que empresa grande, você tem acesso a pessoas e montar times fortes, e porque, assim, o impacto que isso dava no negócio era muito forte. A própria atratividade do business, né? Tipo, o desafio é grande. Você errar a troca de um diretor-geral de um hospital custa muito dinheiro. Assim, mas muito dinheiro. Porque quando você erra, e isso vale para qualquer negócio, vale para a secretária da minha clínica e vale para o CEO de um hospital. Quando eu troco a pessoa e eu erro, primeira coisa, a responsabilidade que eu tenho por ter feito essa mudança, eu empurro ao máximo a troca. Errei, percebi que errei. Não, deixa eu recuperar, deixa eu ver. Como é que eu vou falar para todo mundo assumir esse erro que eu coloquei uma pessoa errada? Aí depois, putz, já percebi que é errado, deixa eu dar mais uma chance, puta, mas como é? Isso é um processo de 1 ano. 1 ano numa empresa é um dinheiro. Então a gente foi numa estratégia de overhire. Vou trazer os melhores. Então, e com o perfil de cada hospital, porque a gente tinha um 9 de julho na Paulista, lidando com a nata da medicina. A gente tinha um hospital em São Luís do Maranhão, a gente tinha um hospital no ABC, a gente tinha uma maternidade em Brasília, e o perfil de cada um desses hospitais era diferente. Então, identificar as pessoas que têm perfil para cada um. Então, para mim, isso faz a diferença, e foi isso que, na verdade, fez a diferença para chegar aonde a gente chegou em termos de resultado. E aí, obviamente, que questões que precisam ser olhadas no negócio, que estão além daquilo que você tem na mão e consegue mexer, que são as famosas ameaças e que são externas, podem levar você para lugares desafiadores também. Essa foi uma das transições que você fez na vida. Teve a grande, que foi você sair de ser médico para ir para a gestão, né, da radiologia, para assumir um cargo dentro da gestão do setor de diagnóstico. Como que foi mudar? Como que foi sair, trocar o chapéu? Porque não é fácil, né? A gente, na faculdade, a nossa formação faz da gente bons médicos, mas só. Bom, primeiro que eu não fiz medicina para não ser médico, né? Então, eu fui 100% dedicado para ser médico. Fiz aquele playbookzinho do médico, faculdade, residência, publica uns papers, faz um mestrado, doutorado, estágio fora, passa no concurso para professor e vamos embora. Então eu estava mesmo dedicado a essa carreira. Mas eu comecei primeiro nela, assim, dentro dela, eu comecei a me frustrar. Porque eu comecei a olhar e ver, por exemplo, que as pessoas, a carreira médica, acadêmica, ela deixou de ser algo que gera valor no Brasil. Essa foi a primeira coisa. Eu lembro que teve uma mudança na regra da definição do caminho nas universidades federais do professor titular. Então ele passou a ser um próximo cargo. Isso pode parecer bobo, mas para mim assim, é um sinal da falta de meritocracia nas universidades. Então agora todo mundo vai ser professor titular. Tipo, quando isso aconteceu, eu tomei a decisão de sair. Eu falei, acabou a meritocracia aqui. Eu gosto de lugares com meritocracia. A segunda coisa é que eu comecei a perceber que o impacto que você tem em pesquisa, que era o que eu gostava, em ciência, é um impacto que talvez você vai trabalhar uma vida toda para os seus filhos e netos, talvez virem algum resultado daquilo que você fez. E isso me deixou um pouco na dúvida se era o que eu queria. E a rotina clínica do radiologista começou a ficar chata para mim. Então, sentar na frente do negatoscópio lá, ou de um Pax e ficar lá 4, 5, 6 horas olhando.
gliose, gliose, gliose. Ah, esclerose múltipla, normal, 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 gliose, normal, normal, gliose, tumor. Assim, cara, O tédio. Não tinha um desafio ali de um... o impacto que você gera, você gerava 2 impactos por dia. Assim, comecei a olhar para isso como algo... E aí, a questão do algo diferente, do algo desconhecido, né? Tipo, da gestão, de tocar negócio, olha assim, puta, o impacto disso aqui pode ser muito grande. Mas, então isso me facilitou essa mudança. Acho que algumas dessas... Em termos de desejo. De impacto. Sim. Mas muitas dessas mudanças, Luiz, acho que nem sempre a gente tem todo o nível de consciência que a gente precisa ter para fazer, né? Talvez muita coisa é sorte. E eu tinha uma estratégia que era o seguinte: na dúvida eu vou. Se eu errar, eu volto. Mas na dúvida eu não vou recuar. Então, todos os caminhos na minha carreira, eles são caminhos de na dúvida eu vou. Depois eu volto. Então, tem 4 portas para abrir. Vamos abrir as 4. A gente vê depois. Mas vai ficar puxado. Eu tenho 30 anos. Vai ficar puxado. Quando tiver 60, 70, talvez vai ficar puxado, agora não vai. Então, no início, acho que naquela época, né? Os velhos falando, naquela época, quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, existia essa coisa do cara virou a casaca e foi ser executivo. Né? Eu não tinha essa visão. Né? E aí eu tenho uma história que é muito anedótica. Que assim, assim, a minha primeira posição já foi dentro do comitê executivo de uma empresa. Aí cheguei lá, os caras falaram, olha, tem um desafio aqui em São Paulo, com os médicos e tal. Aí eu peguei as principais lideranças médicas e fui conversar com os caras. Ver como é que estava o negócio, a operação. Aí eu sentei com o Eduardo, que hoje é um irmão. O Eduardo era um professor titular da USP à época. Um dos melhores caras do Brasil na área de endoscopia. Hoje ele está, acho que na Rede Star. A gente foi almoçar, nunca tinha visto ele na vida, não sabia quem eu era. Eu não sabia quem ele era, ele não sabia. A gente sentou para almoçar, ele falou, mas antes de a gente começar esse almoço, deixa eu te perguntar uma coisa. A partir de agora, você é meu chefe. Eu quero saber qual é o teu fator H. Para quem está assistindo a gente, fator H... A nível de citação da pessoa na literatura. Não é nem quantos papers se publicou, né? Assim, é um nível, relevância a relevância dos teus papers. Aí eu olhei assim... Falei, bom, Eduardo, primeira coisa, cara, não sou teu chefe. Até porque você tem escolha para ir para onde você quiser, então não tem chefe. Segundo, na época, acho que meu fator H era 14, eu lembro que assim, eu falei, deixa eu olhar aqui que eu não sei. Cara, meu fator H acho que é 14 dele, assim. Então tá bom, então vamos conversar. E a gente conversou, ele virou meu amigo. Eu fui para casa e pensei assim, por que esse cara perguntou meu fator H? Não tem nada a ver meu fator H. E aí me caiu uma ficha, cara, que eu trago até hoje, assim, que é uma coisa que eu aprendi, que é assim, médico respeita médico pela hierarquia do conhecimento. Não pelo CRM. Não por ter feito medicina. Não por uma especialidade que você faz. Mas para aquilo que para ele é hierarquia de conhecimento. Tanto que em nenhuma carreira executiva, o número 1 é o cara que faz o processo seletivo que tem numa universidade para ser professor titular, que não tem nada a ver, tipo, só avalia o conhecimento, não avalia o soft skill do cara, não avalia se ele é agregador ou não é, tal. Então, eu não tinha essa insegurança de, virou a casaca. Eu ouvia isso. Mas eu olhava e falava, cara, talvez, e vou te falar mais, né? Se alguém pensa assim, puta, mas o cara fez isso para ganhar dinheiro. Eu reduzi 30% do meu salário para virar executivo. Porque na época a remuneração de um médico radiologista era super alta, eu estava nos níveis mais altos de remuneração, e a remuneração executiva não é assim. Ela é muito mais no risco, muito mais no impacto, na meta, etc. Então o meu salário caiu 30%, eu tive que fazer conta, eu recebi um adiantamento de bônus para conseguir viver um ano, para ver se eu batia minha meta para depois. Então não era relacionado a dinheiro. Por isso que eu volto no que a gente falou no início, que é assim, o que você quer? Eu mentoro algumas pessoas e hoje eu fiquei enchendo o saco do meu mentorado. Assim, não, então estão vendo assim, se eu vou trabalhar aqui ou ali. Tá bom, vamos falar sobre isso. Vamos voltar algumas casinhas. O que você quer?
Porque se o que você quer tá claro, esses obstáculos ficam mais fáceis de ser passados. Então, eu não tinha essa insegurança pô, você largou a medicina. Para começar, o meu maior prazer na medicina estava na pesquisa, e eu não larguei. Eu fui largar 5, 6 anos depois. Continuei, pedi licença da universidade e fiquei só na pós-graduação. Então, o que eu oriento hoje os colegas que olham para isso, assim, primeira coisa, não existe um caminho em que eu estou vindo aqui com o meu CRM trabalhando, aí eu cancelo meu CRM e no outro dia eu vou virar executivo. Não conheço ninguém e quem fizer isso provavelmente vai se dar mal, porque você vai ser um ex-médico executivo fraco. Isso é uma transição. E tem uma hora, né, quando eu, assim, eu levei 50, 100 médicos para essa transição. Todos os executivos médicos da DASA passaram por esse processo junto comigo. E eu falava, calma, continua dando teu laudo. Satisfaz lá, ou é teu ego, ou é tua insegurança. Fica fazendo aquilo lá. Experimenta isso aqui. Vai ter uma hora que você vai sentir um negócio que para você é normal. E para mim, talvez, uma coisa que aconteceu depois, que aí talvez foi aí decidi largar 100%. Né? E para mim foi uma vez que eu tinha contratado os melhores neuroradiologistas do Brasil para trabalhar na DASA. E tinha um pouco dessa culpa, mas será que eu preciso dar laudo ainda? E me chamavam para... Porque é uma transição, né? Você vai construindo. Os caras continuavam me chamando para dar aula, continuavam me chamando para orientar doutorado, e eu precisava tocar uma empresa. Então, você meio que... Putz, é um inferno essa transição. Mas chegou uma hora que eu estava tentando dar um laudo, e, putz, era um caso super difícil, e no meio do laudo tocou meu telefone e era uma bomba gigante, assim. Aí saí, resolvi a bomba. Quando eu voltei, eu olhei pro caso, eu não lembrava nem do que se tratava. Aí eu pensei assim, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui não é certo. Porque a chance de eu cometer um erro aqui é muito grande, sendo que eu tenho esses caras do meu lado que são 100 vezes melhor que eu. Eu vou me afastar daqui se eu erro hoje um diagnóstico, o impacto que eu vou ter nos meus colegas, na minha empresa, em mim mesmo, é muito maior do que o cara, tipo, você é o melhor cara, toca aí a tua vida e eu vou criar condição de trabalho para você. Então, para mim, foi super tranquilo isso. Eu acho que os caras que mais sofrem com isso são os cirurgiões. E para mim, o cirurgião, eu gravei um podcast com o Dr. Henrique Salvador, que putz, até fez todo o processo de IPO da Mater Dei, agora está na presença do conselho. E ele falou sobre isso. Ele falou assim: toda semana eu tenho um dia cirúrgico, que é para eu me divertir, para eu relaxar, Terapia. para eu ver como é que tá o cheiro do meu centro cirúrgico, para eu olhar para a cara das minhas enfermeiras, dos meus médicos, ver como é que eles estão, para eles verem que a gente é igual. Para continuar se sentindo médico. E para as pessoas verem nele um cara como ele, não aquele cara que está lá no Olimpo, lá dando uma decisão. Porque ele acredita que ele perderia a conexão com ele se ele saísse dali. O que você acha que mais teve que mudar na sua cabeça nesse caminho? Em forma de pensar, de ver. Visão de negócio. O médico não tem. A gente... E não é culpa de ninguém, é como a gente é treinado. Essa semana eu tomei café com o dono de uma rede de escolas de medicina e a gente conversou sobre isso. Ele falou: Emerson, será que a gente tem que colocar mais business no currículo médico? Eu falei: cara, não faz isso, cara. O cara já não dá conta do que ele faz lá. Você vai botar financing pro cara, DRS, vai matar o cara. Não é isso. A gente tem uma carga pesada porque a gente tem ali um desafio super grande, que é ser médico, cuidar das pessoas. O nosso erro mata a gente, mata pessoas. E a gente tá ali, cara, olhando para salvar a vida daquela pessoa, para fazer o melhor por ela. A gente não necessariamente tem visão de eficiência,
A gente não necessariamente tem visão de retorno, porque como é que você mede o retorno de uma vida? A gente não tem muita visão do custo quando a gente está com uma barriga aberta lá, fazendo o que tem que ser feito. Ninguém nunca ensinou pra gente. Me dá essa próxima, me dá esse grampo, me dá esse fio, me dá isso. Eu não lembro na minha faculdade ou na minha residência de alguém me contar alguma vez qual era o custo de alguma coisa dentro daquilo que eu estava. E talvez seria um elemento que complicasse as escolhas. Exato. E hoje eu vejo que isso é total decisor para as empresas. Né? Então, esse shift de olhar para a medicina mais de longe, não somente pensando... Aí você fala assim, puta, Emerson, mas então quer dizer que eu vou usar um material mais barato para ser melhor para o negócio, prejudicando o paciente? Jamais. Jamais. Para mim, o melhor exemplo que tem é o seguinte. O médico, ele carrega o DNA do conhecimento técnico, do conhecimento de medicina. A hora que você começa a colocar elementos de negócio, de gestão, principalmente nesse cara de liderança, ele é um profissional muito completo. Então, eu tive um caso que uma operadora me ligou, um colega da operadora me ligou e falou, Emerson, o hospital X lá que você tá tocando aí, cara, porra, tá muito alta a taxa de conversão no pronto-socorro desse hospital. Porra, tá complicado aqui, cara. E, porra, você tem um discurso que vocês fazem o que é o correto, que vocês fazem a medicina bem feita. Porra, cara, eu não consigo lidar com essa taxa de conversão. Eu falei, cara, tá entendido. Deixa comigo. Você tem dois caminhos aqui. Se eu ligasse para um diretor de negócio que não entende de medicina e falasse, cara, puta, a conversão do teu hospital tá muito alta, em 12 horas a conversão ia estar no patamar que eu quisesse que tivesse. Então tá 10, cara, põe pra 8, beleza. O cara ia fazer. É simples, ele vai lá e fala, cara, isso aqui não é mais internet, acabou, beleza. Eu liguei pro Rafael Oliveira, que hoje é diretor do 9 de julho, mas puta médico. A gente tirou ele do CTI do Einstein, mas não como paciente, como médico. O cara era intensivista do Einstein e transformou nele o executivo. O cara toca hoje uma regional da ASA de hospitais. Era o diretor-geral do 9 de julho, que é a joia da coroa do Américas, né? E eu liguei para ele na época, ele era uma liderança médica, falei, Rafa, vai lá no hospital, cara, e vê o que está acontecendo com a conversão, que a gente não pode trabalhar, se isso está errado mesmo, a gente tem que resolver. Ele voltou para mim, com toda a literatura, mostrando que as nossas taxas de reinternação e reprocura estavam dentro dos patamares da literatura, que as taxas de conversão, quando você olhava o número total, era alto, mas que quando você quebrava epidemiologicamente falando, o fato da complexidade daquele hospital ser muito maior, a gente tinha uma taxa total maior, e além disso, esse hospital tinha criado uma frente de referência e contra-referência de pacientes complexos. Então ele ligava para a operadora e falava, Bradesco, tem algum paciente muito complexo que você quer transferir para mim? E esses pacientes necessariamente passavam pelo pronto-socorro. Então a taxa de conversão desses pacientes era 100%. Quando que um cara de negócio que não entende de medicina vai ver isso? Ele vai lá e vai baixar a conversão, vai fazer o mal. Então, assim, esse conhecimento médico, quando você traz o conhecimento de negócio, você tem um poder... Você acha que o conhecimento médico é a nossa habilidade treinada a lidar com coisas muito complicadas? É isso. E lidar com um modo científico de pensar, né? Porque você colocou o que ele fez foi estratificar dados. Cientificamente falando, com conhecimento técnico, mas para quem não é da área é muito complexo isso, lidar com... Então, assim, ó, não existe nada no planeta mais complexo do que tocar um hospital, nada. A quantidade de frentes que você lida ao mesmo tempo, com diferenças, com complexidade. Como é que você vai ter um diretor-geral de um hospital que sabe lidar com médicos? Vamos pegar qualquer hospital da Paulista aqui, qualquer hospital, qualquer um deles. Você lida com um nível de complexidade técnica bizarra,
com doentes, os doentes mais graves do Brasil batem nessas portas. Você tem as melhores tecnologias do mundo. Você tem um nível de serviço lá em cima, que já é uma outra habilidade. As pessoas não param para pensar, mas um hospital não é médico com leito, né? Tem um hotel lá dentro funcionando. A parte, com restaurante, cozinha. E vai tentar não ter, para você ver. E terceiro, se você falar com qualquer diretor de hospital no Brasil hoje, perguntar qual é a sua dor número 1, ele vai falar que é ciclo da receita. Que é um outro bicho. Olha, cara, a diferença dessas coisas aqui. Então, como é que você toca tudo ao mesmo tempo? Só tem uma saída tímida. Mas pegando ainda um outro viés dentro desse tópico da diferença, você acha que tem nessa transição, vamos dizer assim, de prestador de serviço de saúde para executivo, você acha que tem uma diferença de lidar com o risco e o desconhecido? Porque assim, a gente é treinado, na hora que você está escolhendo ali um procedimento, cara, você não vai testar algo novo do zero, que você vai botar o paciente em risco. Mas quando a gente está empreendendo, essencialmente você está lidando com um cenário futuro que envolve um nível de desconhecimento, de tomada de risco, de alocação de capital. Você acha que comportamentalmente tem uma mudança que precisa ser feita, assim? Eu acho que sim. Para quem... Eu tenho conversado muito com empreendedores, é muito engraçado, né? Porque todas as startups que eu de alguma forma dou algum nível de advisor, nenhuma delas é tocada por médico. Todas são por engenheiros. Eu falei, por quê? Eu falei, cara, porque se fosse a gente que ia transformar a saúde, a gente tinha feito, né? Então a gente vai ter que trazer esses caras para ajudar. Só que qual o problema? De um lado você tem os médicos ou os profissionais técnicos com todos os seus vieses, tipo, putz, se eu errar aqui eu posso matar uma pessoa, e qualidade de segurança, e isso e aquilo. E do outro lado eu tenho um cara que não entende o que é isso. Qualidade de segurança não é ensinado no ITA. Aí essa turma se encontra. Aí existe um nível de baixa humildade bilateral, tipo assim, putz, você não entende o que eu tô falando. Não, você também não entende o que eu tô falando. A hora que a gente quebra isso e traz humildade para os dois lados, isso se resolve. Mas se a gente não dá esse passo da humildade, acontece o que está acontecendo, que eu escutei um termo super legal esse dia de uma amiga minha, que é assim, a saúde é um cemitério de startups. Porque vem um monte de gente que olha, porra, saúde, porra, uma indústria gigante, cheia de problemas. Cheia de problema. Todo mundo acha que é fácil resolver os problemas. Um monte de gente bilionária. Feita do zero, em saúde. Putz, cara, esse negócio é pra mim. Eu já fiz sucesso aqui na minha indústria, aqui de educação, de banco, vou lá. E aí essa turma quebra a cara, assim, e eu vejo assim, os mais inteligentes, rapidamente eles percebem isso e aí trazem gente para ajudar eles. Os menos inteligentes quebram, menos inteligentes é a palavra, os que não têm essa sensação, essa percepção quebram e vão embora. Os mais inocentes, né? Os mais inocentes quebram porque eles veem os problemas da saúde e acham que, como é que não conseguiram resolver ainda, né? É muito difícil. Um hospital, acho que as pessoas olham e não tem ideia, um hospital com pronto-socorro aberto. Assim, que indústria você tem uma coisa que trabalha com imprevisibilidade a esse nível? Um hotel, você sabe quantas pessoas vão hospedar, né? Elas fizeram reserva antes. Agora, a hotelaria de um hospital que, de repente, uau, não sei quantas pessoas vão chegar no pronto-socorro hoje, né? Então, assim, é imprevisível demais. Não sabe a complexidade dos casos, você não sabe as complicações que vão surgir. Então, isso não é para amador de jeito nenhum. Foi que você ser um líder num negócio na saúde não tem nada mais complexo e tem alguns porquês. Primeiro, quem é o cliente de um hospital? São vários. E não atenda um deles para você ver. Então, talvez você vai trazer um cara de outra indústria. Só para as pessoas entenderem que, assim, não é porque são muitos pacientes, é porque o cliente do hospital, né? No hospital, você tem um paciente, você tem quem fornece, você está prestando serviço para uma operadora. Então, são muitos clientes diferentes, com interesses completamente diferentes. Se você trouxer alguém
de um outro setor, a primeira coisa que ele vai falar, quem é seu cliente, vamos ver aqui o Product Market Fit, então o paciente é seu cliente, então a gente tem que entender o que o paciente quer. O que o paciente quer? Hotelaria. O paciente fala assim, não, ele quer sair curado. Isso para ele é dado. Então ele quer hotelaria. Pode olhar, os hospitais mais lotados do Brasil têm qualidade de hotelaria, de serviço muito boa, beleza. Aí tem o médico. Vai ser diretor de um hospital e você não vai saber lidar com o médico. O médico hoje, 50% do que está dentro de um hospital de porta aberta, um hospital que não seja verticalizado, é o médico que coloca lá dentro. Então, se você não souber lidar com o médico. E tem um terceiro que é a operadora, que paga a conta. Sem falar, como se falou, dos fornecedores. Então, isso aqui já é uma encrenca. E mais, né? Esse que é serviço, esse que é tecnologia e esse que é custo. Como é que você equilibra essa... Aí, beleza. Além disso, tem um outro ponto que é o seguinte. Estamos colocando aqui na cabeça de um cara que chegou novo no setor, né? Se você for trabalhar a questão da eficiência, que sempre tem que ser trabalhada, sem essa inteligência do Rafael aqui, e você der um passinho errado, e isso causar um óbito, meu amigo, isso fecha seu hospital, isso fecha sua rede, você vai preso. Aconteceu agora no Rio, há, sei lá, 6 meses atrás, 1 ano atrás, num laboratório que o controle de qualidade, os caras passaram menos controle de qualidade, deixou de detectar HIV e contaminou uma série de pacientes transplantados. Meu amigo, olha o impacto disso. Além disso, no hospital de saúde, você lida com um super especialista, que é uma encrenca. Você vai falar com um cara que sabe 100 vezes mais do que você em qualquer coisa que você vai lidar. Não, Emerson, mas eu sou médico. Senta lá com o cirurgião de transplante e vai discutir com ele uma questão de eficiência técnica do transplante dele. Ele vai jogar o crachá na mesa e vai falar, cara, quem faz o transplante sou eu. Eu preciso desse material. Como é que você vai discutir com esse cara? Então, lidar com um super especialista é um super desafio. Então, além disso, né, eu entrevistei alguns. Só que multiplica porque você vai lidar com centenas de super especialistas em cada área diferente. Eu fui entrevistar um financeiro, um CFO, um diretor financeiro para a companhia, e ele era de outro setor. A gente começou a conversar, tal, não sei o quê, não, porque a glosa. Aí ele assim, hã? Explica esse negócio aí. A gente ficou 1 hora conversando sobre glosa. Entendeu? Que Ele disse, como assim, cara? Você atendeu o paciente? Entendi. Você fez cirurgia? Fiz. E você não recebeu? Não recebi. Eu tenho que provar que eu fiz. Então, nosso setor é complexo mesmo. Ele era de fora da saúde, esse diretor financeiro. Ficou um tempo e falou, cara, a saúde é muito complexa, eu vou embora. Tem alguns colegas de tecnologia e de finanças que vieram para a saúde, acho que olhando, setor pujante, cresce e tal. Os caras, cara, tipo, boa sorte aí, cara, eu vou voltar para banco. As pessoas não têm ideia, porque isso assim, como é que a pessoa vai imaginar, né? Você faz tudo, presta conta e por um detalhe você pode não receber aquilo tudo. Né? Às vezes nem detalhe tem. É um setor de baixa confiança entre os players também. Emerson, falando em empreendedorismo, você teve a oportunidade talvez de trabalhar com um dos maiores, se não maior, pelo menos da história recente do Brasil, empreendedor na saúde, que foi o Edson Bueno. Conta um pouco da sua trajetória e pontos de contato com ele, talvez o maior aprendizado aí que você teve. A saúde tá onde está no Brasil porque o Edson não está aqui. Não necessariamente estando bem ou estando ruim, mas ela está onde ela está porque ele não está aqui. Porque um cara que tinha a visão que ele tinha, que fazia os movimentos que ele fazia, isso sim com coragem e como ele conseguia engajar as pessoas a buscar as coisas, a gente sente muita falta, assim. Esse foi um baque pra gente quando a gente perdeu o Edson, que obviamente a gente continuou, né, na companhia com pessoas muito incríveis, mas a gente perdeu um farol que mostrava que era para lá. Às vezes você não entendia, você falava assim, 10 anos depois você entendia o movimento que o Edson fez. Assim,
você fala assim, cara, onde é que está isso? Assim, né? E para mim, os aprendizados com ele eram muito voltados à questão de pessoas. Tem dois que eu acho interessante, uma é a questão de pessoas. Desculpe te interromper, eu esqueci de dar um disclaimer, dar só um resumo de quem é o Edson Bueno, né? Eu acho que nem Boa. todo mundo vai Galera, associar de imediato. o Edson é um médico nascido, não lembro se é no interior do Rio, interior de Minas, assim, mas ele naquela região norte do Rio, sul de Minas ali, o Edson fundou a Mil, né? Que começou com um ambulatório lá no Rio de Janeiro e se tornou a maior operadora de saúde do Brasil. O Edson vendeu em 2012 a Mil para a United Health por $5 bilhões, foi o maior deal da história do Brasil e à época. E nessa época ele comprou a DASA, né? Então ele fez uma transição, ele vendeu a Mil, comprou a DASA. E os aprendizados com ele, primeiro, era muito voltado a pessoas. Então, desenvolver pessoas. Ele tinha o crachá dele estava escrito gerente de pessoas. O cartãozinho dele era gerente de pessoas. Então, ele tinha uma sensibilidade com pessoas assim muito forte, assim, de chegar. O Edson estava num hotel. Se ele olhava lá para um recepcionista que ele gostava, esse cara ia virar alguma posição dentro das empresas dele de alguma forma. Ele tirava os caras de outros setores, trazia, desafiava o setor, tinha uma visão de cliente muito incrível. Então, assim, tem esse lado de pessoas e tem um lado de... Ele sabia o que a gente como médico não sabia, que era a questão financeira. Então, ele trazia muito esse conhecimento financeiro para o time, né? Trazia, assim, toda a apresentação de resultado era uma aula, assim, sobre... Você sabe o que é EBITDA? Me explica. O pessoal começava a se enrolar e tal. Vamos lá, você. E você? Então, isso gerava tudo uma tensão, obviamente. Você falando me lembra Baita tensão. aquelas reuniões de residência, Corrida né? de leito, né? Corrida de leito, discutir casa. Mas tinha um lado que eu vou contar para vocês como que surgiu o Alta. Sem dúvida, o melhor laboratório do Brasil hoje. O Alta surgiu de uma conversa que a gente precisava ter uma marca dentro da DASA muito forte para atrair bons médicos. Porque na época, as marcas da DASA, o Delboni era a marca mais forte aqui em São Paulo, era muito detratada pelos médicos. Então, os radiologistas não queriam ir trabalhar no Delboni. A gente estava tentando recuperar aquela marca, a gente viu que a curva ia ser muito longa. Não dava para tomar esse tempo todo. Aí ele chamou uma série de pessoas, em uma sala assim, e virou e falou assim: Luiz, você que é médico, o que os médicos querem do melhor laboratório que você possa imaginar no mundo? Na época, virei para Edson. Os melhores médicos, porque médico confia no médico, então os melhores radiologistas têm que estar lá. E segundo, os melhores equipamentos. Então, se eu sou um ortopedista e eu tenho no laboratório um longo, um abdala, eu estou cuidado. E se eu sei que eles têm lá o 3 Tesla, está resolvido. Então tá bom. Lista aí os 24 melhores radiologistas de São Paulo e contrata todos. E compra os equipamentos que eles quiserem. Beleza. Aí virou para a Cláudia Com, que hoje é CEO do Alta. Claudinha, o que o paciente gosta? Aí começou isso aqui. Ele virou assim: o paciente gosta de duas coisas: do desjejum e do estacionamento. Não, mas a mulher que funciona, isso é dado. O desjejum e a mulher e o estacionamento. E o desjejum era engraçado, que o Edson, sem falar para ninguém, ele mandou colocar, quer dizer, ele mandou colocar no café da manhã do Alta, que se alguém... Café da manhã de um laboratório, que você vai com a família, que tem um menu lá. Isso não existe. Ou à época não existia. Ele mandou botar pão com mortadela. Se você olhar, tem lá. Porque ele falava assim: se o fornecedor entregar pão com mortadela bom, o resto vai ser bom. E ele ia escondido lá experimentar o pão com mortadela, porque ele gostava. Olha a sensibilidade com as pessoas. Aí, então tá bom, então é isso aí. Ele virou pro cara do comercial e falou assim: ó,
e você tem que equilibrar isso aqui com preço 20% abaixo do Fleury. Pode botar para rodar. Olha o tripé dos clientes. Médico atendido, paciente atendido, operadora atendida. Obviamente que teve uma curva, você lançar um negócio aí, porque, pô, vai olhar os imóveis de onde que está o alto. Na região mais nobre do Brasil, metro quadrado mais caro do Brasil. Então, obviamente que a curva foi. Sem dúvida, hoje é a maior rentabilidade em Você margem. tem margem a curto prazo para construir marca, tudo, e depois... Porque quando você vai construir um laboratório, imagina, porque o competidor à época era o Fleury. A gente falava, o Fleury tem 90 anos de boa medicina, como é que eu vou fazer um negócio do zero para concorrer com esses caras? Esses caras são muito bons. E isso é legal no mercado, porque você tem que botar um sarrafo lá em cima. Só que o que acontecia? O médico, ele tem poder de direcionamento de pacientes em diagnóstico por imagem. Em laboratórios, não. Se você não consegue dizer para um paciente vai no Fleury lá da Borba Gato. Mas se você falar, vai fazer tua ressonância com a Abdala no Alto do Itaim, ele vai. Então como é que começava o Que alto? geralmente é complexo, não é uma coisa Médico assim... para médico. É. Não tem médico para médico em sangue. Sim. Então, começava assim. Então, você botava lá uma estrutura, botava o radiologista, obviamente custava super caro. Esse radiologista usava, né, puta, o melhor cara com o melhor equipamento. Ele ligava e falava, Luiz, agora eu estou atendendo aqui. Aí o Luiz mandava o paciente para lá. Então, quando começava, a receita era 100% imagem. Zero sangue nas clínicas. Aí o paciente ia lá, olhava e falava assim, caramba, mas tudo aqui é espetacular, eu vou fazer meu sangue aqui. Aí, a receita de imagem percentualmente ia caindo, a de sangue ia subindo. A margem de medição laboratorial é muito mais alta do que imagem. Então, quando atingia um determinado equilíbrio de mix, rentabilizava. E aí, depois, quando a medicina laboratorial passava imagem, a margem porrava. Mas o ponto é que, voltando atrás, assim, a sensibilidade dele com o cliente. Jornada do cliente. Putz, isso aqui não existia em saúde. Se você volta no tempo, isso não existia em saúde. Me lembrou um pouco aquela coisa do Jeff Bezos de... Claro, para além da sensibilidade, assim... Tinha uma frase que ele diz, né? Que a sua margem é o meu diferencial competitivo, né? Ou seja, cara, eu estou disposto, às vezes até no curto prazo, a abrir mão de rentabilidade para construir o melhor produto do mercado, porque esse é o maior diferencial competitivo a longo prazo. Vai ter que usar, né? Vai ter que usar essa estratégia. De verdade, assim, a gente tem um discurso que você escuta na escola, né? Dentro do meio acadêmico, escuta na medicina, medicina centrada no paciente, centrada na pessoa, mas de verdade mesmo, em toda essa cadeia, em toda essa jornada, a gente dificilmente olha desse jeito para a pessoa nesse sentido, né? Vê ela além de um doente, porque o que você está mostrando é que ele via além de doente, porque como doente é dado, né? Tá garantido, é o mínimo que tem que ter, é a moça que vai funcionar bem, que não vai doer, que não vai ficar roxo, que não vai ficar furando ele igual uma peneira, o exame que vai sair direitinho, o resultado certo, isso é o que ele espera como paciente. Agora, o que ele quer como pessoa, tem questões subjetivas e da experiência ali, que é o que enriquece, né, a jornada inteira. E você ia visitar um hospital com ele, assim, ele não queria falar com o executivo, com o diretor do hospital, ele ia lá falar com o paciente, com a recepcionista, com a enfermeira, como é que tá isso aqui, como é que tá isso aqui. Então, essa sensibilidade... Acho que era o superpoder gente, dele, né? Essa sensibilidade de gente era o superpoder, sem dúvida. Deixa eu só... Teve um ponto que eu não queria perder, assim... Você tocou que você falou de pessoas e depois você falou de finanças. Pegando até a sua carreira executiva, pensando como médico, quando você tangibiliza a importância desse fator, assim... Entendi que foi um elemento que ele reforçou e influenciou bastante na sua jornada. Olhando para trás, o quanto você acha que isso foi importante, assim? Ter essa influência desse pensamento financeiro? Acho que teve duas coisas muito fortes do Edson na minha carreira. A primeira foi
essa visão de desenvolvimento de pessoas e quanto que isso era diferencial para você poder crescer. Uma empresa de muito crescimento tem que ter gente. E eu vi uma conversa dele uma vez com o Jorge Paulo Lemann, em que o Jorge, ele vira para o Jorge e fala: Jorge, eu tenho uma coisa aqui com você, né? Que vocês sempre, cara, no grupo 3G, vocês vão lá e contratam os melhores caras do mercado. Cara. E aí você põe lá o melhor CEO do mercado na empresa nova que você comprou. Ele falou: cara, eu nunca consegui fazer isso. Eu sempre pegava uma pessoa lá e desenvolvia, e ficava lá e tal. E ele falou assim: eu vejo que isso é um erro. Eu poderia ter chegado muito mais longe se eu tivesse usado a tua estratégia de contratar os melhores. Eu queria sempre formar os melhores. E aí o Jorge Paulo falou assim: mas no seu time você confia 100%. Eu não. E eu acho, e aí ele vira e fala assim: eu acho que o melhor caminho é o meio do caminho, que é você misturar excelência, né, construída e contratada. Eu vi ele falar assim, que eu prefiro um campeão B, Muito bom. que eu confio, do que um campeão A que eu não confio. Mas para mim tem duas passagens que são muito emblemáticas com ele, que uma foi logo que eu entrei na DASA, você imagina a loucura. Cheguei lá, assim, bem Harvard, bem Stanford, bem Wharton, e Bly, DRE, e Roy, que EVA e tal, e eu olhava assim, aí encontrei Parecendo ele. interno chegando no hospital, né? Você pega os prontuários só assim. Só que com uma carga de Jogo responsabilidade, interno, primeira reunião de mas uma equipe. carga de responsabilidade bizarra, Sim, porque porque eu estava você já no foi comitê pro executivo conselho. da empresa, e assim, aí eu lembro que eu encontrei ele e falei: não, Edson, não dá nem pra falar com aqueles caras lá não, cara. Eu não consigo entender o que eles falam, cara. Cara, imagina isso. Não consigo entender. Eu vou fazer um MBA para eu aprender a lidar com esses caras. Ele veio para mim e falou assim: MBA? Pra quê, campeão? Eu sou bilionário, não tenho MBA. Eu falei: bem por isso que eu vou fazer. Aí ele falou assim: MBA não vai te ensinar nada. Vai lá pro front, se aproxima dos caras, gruda nos caras que você vai aprender o que eles sabem. Eu falei: isso vai levar muito tempo. Vai lá que vai dar certo. Aí beleza. Anda no tempo 2 anos. Era um período muito desafiador, mas muito desafiador. Conflito de controlador na empresa, de fundos de investimento, etc. Imagina você fazer um turnaround numa empresa gigante com capital aberto, tal. A gente trocou 17 ressonâncias em um ano em São Paulo. Uau. Aí beleza, aí putz, a minha vida tava um inferno, ponte aérea, uma filha recém-nascida, essa pancadaria aqui em São Paulo. Um dia eu fui na casa dele, e assim, ele abriu a porta, ele virou e falou: tudo bem? Eu, tudo bem. Ele falou assim: tá tudo bem mesmo? Eu falei: não, tá tudo bem. Ele assim: você tá com cara de que não tá tudo bem. E assim, eu não era um executivo próximo do Edson, eu era da DASA, eu não era o executivo da minha. Então, não é que ele me conhecia há 20 anos, não. Eu falei: não, mas tá tudo bem. Ele falou assim: você não tá com cara que tá tudo bem. Eu falei: não, mas tá tudo bem. Ele falou: mas não tá tudo bem. Eu falei: porra! Como que vai tá tudo bem? Olha a roubada que se me enfiou. Cara, porra, tudo aqui é ruim, cara. A qualidade é ruim. Eu tô trabalhando com um cachorro, eu não vejo as coisas andar, minha vida tá um inferno. Não tá tudo bem, né? Campeão, calma. Espera um pouquinho. Puxou um negócio, escreveu assim: vai falar com esse cara aqui, que ele vai te ajudar. Você não tá sabendo gerir seu tempo. Aí eu olhei e falei: cara, tá bom. Vou brigar com ele, né? O cara é um tubarão, né? E fui falar com um cara que chamava Paul Dinsmore, que é um cara que foi um grande mentor do Edson. E o que eu aprendi ali, né? Duas coisas. Realmente, eu levei 10 anos para entender que naquela época, naquela situação que eu estava, MBA, não ajudou de nada. E naquele momento, o que eu não sabia era fazer uma gestão de tempo ultra complexa. Eu entrei, tinha 3 mil médicos no time. Então, essa visão, olha a sensibilidade do cara, né? E acabou assim, a gestão de tempo é uma das coisas mais, assim, 99% dos médicos que eu converso
é essa disciplina de gestão do tempo, de prioridades, daquilo que te dá mais retorno, menos retorno, o que é importante para você. Ninguém faz. E quando faz, é sem nenhuma ciência, tem ciência por trás. O cara me ensinou ciência. Tá aqui a ciência da gestão do tempo. Puta, aquilo mudou a minha vida de um jeito, assim. De eu começar a ter tempo, de eu começar... Mas para mim o que ficou aqui dele foi a sensibilidade com as pessoas, né? De você... Eu tenho até hoje guardado o cartãozinho que ele me deu, porque você virava assim, tava Edson Bueno, gerente de pessoas. Bonito. Legal. É muito legal ter uma pessoa que te marca desse jeito e te amplia, né? Amplia potencial. Então, conviver com pessoas desse jeito é muito Eu tive várias, né? O Edson, ele era tão emblemático que talvez as interações com ele não eram várias, mas eram muito potentes, assim. Era um MBA, assim, meia hora, assim, bizarro, assim. Mas eu sempre... E aí, Luiz, pro bem e pro mal, eu sempre tive essa coisa assim, cara, quem que sabe alguma coisa que eu não sei? Quem que tem alguma coisa, algum conhecimento diferente que eu possa aprender? E humildade de ir lá e falar, puta, me mostra isso aqui, me ensina. Isso que me fez sobreviver como médico dentro do comitê executivo da empresa. Porque a minha primeira impressão foi, cara, esses caras têm MBA em Harvard, Stanford, esses caras são muito fera. Então eu sou um coitadinho aqui. Daí a pouco eu falei, caramba, esses caras não entendem nada do que eles estão fazendo. Eu que sou o cara que entendo aqui. E aí botar essa sandalinha da humildade e falar, cara, por algum motivo esses caras estão aqui. E é mais fácil eu aprender o que eles sabem do que eles aprenderem o que eu sei. Vou colar neles e aprender e a gente vai junto fazer. Foi o que me fez sobreviver. Porque se eu chegasse e jogasse CRM na mesa, falasse, não, é assim, é porque eu sou médico, tinha rodado. Então acho que essa saber usar o que cada um tem de melhor é legal. Mas, por outro lado, isso pode ter um lado de insegurança. Em que eu sempre acho que eu sei menos que os outros, que eu sou menos que os outros. Então é de cada um. Eu acho que essa... Não pode se tornar uma coisa neurótica. Uma né? neurose. Porque se a gente fica nessa coisa, eu tenho que buscar ser perfeito, eu tenho que buscar acertar, só que isso é sempre em cima de um medo de ser insuficiente a vida inteira, isso fica neurótico num nível que a pessoa, na verdade, não aguenta mais. Né? Ou de o tempo inteiro que ser melhor Sim. que os outros. É isso, aí vira neurose. Mas a ambiência muito impactante. Eu brinco com os nossos alunos, eu falo assim, a gente precisa ter uma busca pela excelência não neurótica. Esse é o termo que eu uso com eles. Vamos tentar ser excelentes, mas não de forma neurótica. É isso. E quem mais, além do Edson, você acha que foi uma pessoa que deixou marcas assim, desse jeito, um ganho de sabedoria, de potência? Eu acho muito interessante ouvir as pessoas que influenciaram a história assim, dos outros. Eu, em 2006, quando eu fiz concurso para professor na Federal do Rio, você precisa escrever um memorial, né? Sim. Não sei se ainda tem isso, na época tinha. E no memorial eu coloquei lá quem tinham sido as pessoas que tinham me trazido até onde eu estava. Mas talvez, se eu olhar assim, eu tive uma super inspiração durante a faculdade, que foi o Dr. Blech, que era um patologista, neuropatologista, que me falou, cara, vai fazer radiologia, que é mais legal que patologia. Aí eu conheci o Dr. Arnolfo, que agora tive a felicidade, há 2 semanas atrás eu fui a Curitiba no Congresso Brasileiro de Radiologia, e ele recebeu a medalha de ouro do Colégio Brasileiro de Radiologia, e para mim é um dos caras que mais sabe de neuroradiologia no Brasil, e me ajudou. E quando eu comecei a fazer a transição realmente para carreira trabalhando, o Romeu Domingues foi um cara assim que... Foi um cara não, é um cara que ele não gosta que eu fale que ele é um pai para mim, então eu falo que ele é um irmão para mim. Mas é um cara assim também que me ensinou alguns valores que... Eu saí de casa com 14 anos, né? E nunca mais voltei.
E perdi meu pai com 30. Então, eu tive que me virar. Sim. E então essas pessoas acabavam fazendo um pouco desse papel. E o Romeu, para mim, é um outro cara que é uma pessoa incrível, que é um doente pela medicina bem feita, que tem uma visão empreendedora muito forte, que tem uma capacidade de conectar pessoas, né, que é nas disciplinas de gestão e negócios, o networking é algo que muda o jogo, e o Romeu é o melhor cara que eu conheço sobre isso. O Romeu é um outro cara que assim, virou irmão, assim, que me abriu portas, me deu oportunidades e que me puxou a orelha também quando precisou. Então a gente tem um nível de amizade de puxar a orelha quando precisa, um do outro. Então são pessoas que eu tive a felicidade de cruzar e que não necessariamente foram coisas pensadas, assim, mas que vai se cruzando. E eu acho que quando você tem a mente aberta para ouvir, para perguntar, para ter essa abertura, né? Eu acho que isso faz a diferença. Você falou que o Edson faz falta e a medicina está ou não está no lugar onde está ou não deveria estar na saúde hoje. A saúde está desse jeito pela falta dele. Para onde está indo a saúde hoje no Brasil? E como que fica o médico dentro disso? A saúde, a gente fala há muito tempo que o modelo não é sustentável, né? Eu lembro disso desde a primeira vez que eu sentei na reunião lá em 2010. Não é sustentável, né? De faculdade. Agora não está sustentável, né? Porque fala quem que está feliz. Nenhum dos stakeholders está feliz. E às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço. Lá no fundo do poço ainda abriu um alçapão de marca. Eu falo isso, que depois do fundo do poço ainda tem alçapão. E uma hora começa a virar. Então, quando eu olho hoje, eu vejo a saúde. Acabei de escrever sobre isso no final do ano passado, né, das tendências da saúde. Né? A primeira coisa, a gente continua com crise, sempre vai ter crise, porque essa conta é impagável. Se os Estados Unidos têm. Se saúde é problema nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Então tem uma questão de saúde, de crise financeira. Tem uma questão de consolidação, né? A gente sempre falou assim, né? A DASA era gigante, a gente... Eu não sei esses números atualizados, mas a DASA era o quarto maior laboratório do planeta e tinha 14% de market share no Brasil. Nada, né? Então, assim, ainda tem um espaço para consolidação, só que essa consolidação hoje, ela vem com verticalização. Sim. Sem dúvida, porque você controla a jornada. Então, isso sem dúvida. Terceira, muita influência de governo e de judicialização, que eu acho que tende a ficar, né, o lobby da saúde deve aumentar e isso deve reduzir. Os médicos vão aumentar de número de forma desproporcional e vão se institucionalizar. Então, eu vejo esses grandes grupos tendo o corpo clínico como funcionário, fazendo o que eu quero. Sim. Não estou discutindo se é certo ou errado, mas é assim que vai ser. É um fato, é um dado, né? Então, assim, você vai trabalhar na empresa A funciona assim. Mas eu não gosto assim. Então tá bom, tem a B. Mas talvez não tenha a C. Então você escolhe e vai. Ao mesmo tempo, todo desafio é uma oportunidade. Tive uma abertura muito grande em tudo relacionado a bem-estar. Né? Seja beleza, Nosso mercado. out of pocket, seja longevidade, não é? Então, odontologia, cirurgia plástica, dermato, tudo isso crescendo muito, porque é o que as pessoas querem. Então, eu entro um pouco naquilo que a gente conversou ali atrás sobre entender o cliente, né? Essa visão do Edson, né? Assim, mas você quer que eu opere direito e faça uma boa cirurgia para você e salve sua vida, ou você quer um quarto com cheiro bom e comida boa? Eu quero os dois. Acabou. Não tem mais essa opção. Então, entender o que o paciente quer é super importante. A gente tem mais um ponto aqui também que vai ser game changer na saúde, que é a saúde mais digital e principalmente com o impacto da inteligência artificial. E quando eu falo inteligência artificial, eu entendo que o grande impacto de IA não está diretamente relacionado a substituir o médico, mas está relacionado a tirar as burocracias.
Um radiologista hoje, a hora que você bota uma ressonância na minha frente, com tumor cerebral, o tempo que eu levo para entender e dar um diagnóstico é ao redor de 15 segundos. E eu levo 10 minutos para dar um laudo. Não faz sentido. O resto é abrir imagem, fechar a imagem, espalhar a imagem, digitar o laudo, digitar o laudo. Putz, IA vai resolver isso. Então, não necessariamente vai dar o laudo automático, mas vai fazer o cara dar muito mais laudo por minuto. Então, essas frentes todas, acho que vêm trazendo uma grande transformação. E o médico que não entender que o paciente tem mais poder sobre a decisão do que ele quer, ficar achando, não, mas eu acho que o paciente não, cara, você não acha nada, vai lá ver o que o paciente quer. Entenda que wellness é saúde e é um mercado muito maior do que a saúde, diretamente falando. O sistema vai verticalizar, não tem espaço para essa medicina ambulatorial hoje de clínicas que existe, então assim, eu não vejo essas redes verticalizadas tendo rede aberta com um monte de clínica. Então, ou você está dentro ou você está fora. E se você está fora, você vai ter que trabalhar out of pocket. Então, cash, né, particular. Então, como é que você atrai esse paciente? Para mim é mais ou menos por aí que o mercado está indo. Acho que a inteligência artificial também vai ter impacto em gestão, da previsibilidade, de complicação, de custo. Total. Porque a capacidade de você ver tantas camadas de dados ao mesmo tempo, né, é o que torna a gestão de um hospital, difícil. O ponto aqui, e a gente aprendeu isso fazendo na DASA, a inteligência artificial, assim como foi a transformação digital alguns anos atrás, ela é apaixonante. Então você começa a mexer nas coisas, como é apaixonante. Você tem que tirar a paixão. São aquelas ondas de paixão que vão aparecendo que prometem que vão resolver tudo, né? As utopias, né? Eu brincava muito, tinha o Geniapil, né? Quando veio o projeto Genoma, nossa, nós vamos revolucionar tudo. Amanhã todas as doenças vão ter cura. Amanhã. Paixão é uma neurose, né? Ela não funciona. Então, essa fase da paixão, porque qual que é o risco, né? Eu me apaixono, que vai fazer. É que vamos dar um passo atrás, vamos trazer os engenheiros para o jogo. Toda, né? Vamos olhar o tamanho do esforço que eu tenho para fazer uma transformação via IA e o tamanho do retorno. E a gente vê o que faz mais sentido. E não necessariamente o que eu acho que faz mais sentido. Então, quando você começa a olhar para isso, fica muito claro que eliminar as ineficiências da saúde é um grande impacto da IA. Então, sem dúvida, a previsibilidade do que vai acontecer com as pessoas, que a gente chamava de inteligência de dados até um tempo atrás, e agora fica um pouco mais complexo, tem tudo a ver com IA. Talvez os grandes ganhos eles não vão aparecer em coisas muito sensacionais, mas em ganhos bem marginais, né? Que vão reduzindo ali ineficiências e aumentando eficiências em alguns lugares, prevenindo complicações, que aquilo ali aos pouquinhos vai fazer uma diferença grande. Eu não acredito que vai surgir uma empresa que fala assim, eu sou uma empresa de IA que reduz o teu sinistro. Esquece, sai fora porque é roubada. Agora, eu sou uma empresa que reduz o seu sinistro. E eu uso IA. Aí sim, é a história do meio, é a história da ferramenta que eu uso. E não o que vem na frente. Então, se você olhar as empresas que estão realmente gerando impacto e estão fazendo essas transformações, elas resolvem problemas muito grandes com IA. E não uma empresa de IA. Né? Claro que tem que estar IA para ficar fancy, mas se você foca só na IA e esquece um pouco do problema, você pode cair na paixão da IA, esquecer o problema e não resolve. Agora, a gente tem uma ferramenta na mão assustadora, assim, né? Se olhar... e para mim, você falou de médico, Luiz, eu tenho ouvido muito, assim, muito falta de humildade na questão de analisar essa geração que está entrando na medicina. Então, uma galera mal formada, sabe nada, não fez medicina na faculdade que eu fiz e nem fez a especialização que eu fiz. Assim, tá bom. Número 1. O fato de não ter feito medicina na faculdade que você fez, especialização na que você fez, dá para ele uma desvantagem competitiva que ele vai buscar em algum lugar. E ele tem essa humildade, diferente da gente. Número 2, esse cara é nativo digital.
Daqui a pouco, acho que esse ano que vem, os caras que vão entrar na faculdade já nasceram com o celular na mão. Então, a forma dele lidar com tecnologia é muito diferente. Ele é nativo digital, diferente da gente. E terceiro, ele é da geração dos pacientes que estão aí, que pensam diferente da gente. Tá cada vez mais jovem por causa do mercado de wellness, né? O pessoal tá buscando mais Eles jovem. entendem desses caras. A minha filha fez 15 ontem. 15 anos há 10 anos atrás e 15 anos hoje, do ponto de vista de wellness, vai olhar como é que é a alimentação, vai olhar o consumo de beauty, Sim. vai olhar a forma como que ela... E esses médicos que estão formando agora conversam com ela muito mais do que a minha geração. Então, não dá para subestimar, quer dizer, não dá para subestimar essa turma, não. Eu teria medo. Tá curtindo o episódio? Tem um recado rápido aqui para você. A gente iniciou o nosso clube de negócios para quem empreende em medicina do estilo de vida, que é o MEV Business. Então, a gente tem ali a possibilidade de você estar em um grupo de médicos empreendedores dentro dessa área. Você também vai ter toda a base técnica sobre estratégia, vendas, marketing, construção de produto, finanças, para você ter um repertório de conhecimento para tomar melhores decisões. E a gente tem um board de especialistas em marketing médico, em finanças médicas, construção de produto, estratégia, para te ajudar a tomar as melhores decisões para o seu negócio. Seja você que está iniciando, talvez pensando ainda no seu consultório particular, quanto você que já tem uma clínica, talvez com alguns colaboradores, outros profissionais, e está querendo ir para o próximo nível do seu negócio. Se fez sentido para você, eu convido você a aplicar, a gente vai entrar em contato, entender o seu momento, ver se faz sentido, explicar todos os detalhes de como você pode estar com a gente. E a gente não tem dado real que mostra que piorou, assim. Por isso que você não mede, você não Medicina tem não é ciência disso. exata, né? Sim. Não dá para dizer. Se eu pegar aqui, nós três aqui, os 3 cardiologistas formados em lugares diferentes, sei lá o quê, na mesma especialidade, dizer qual dos 3 é melhor, não existe como. O Michael Porter fala isso no Repensando a Saúde, né? Assim, aquele livro, eu repito direto, tem que ler, todo médico tem que ler aquele livro, porque ele tem isso, ele tem essa pergunta muito clara. Como é que eu sei que um médico é bom? Você sabe porque você me recomendou um médico que você disse que é bom, porque você teve uma experiência boa com ele, mas Ou é meu amigo. e os outros? Eu confio nele. E as outras pessoas que tiveram experiência ruim com ele? E aquele paciente que não voltou? E aquele Pra você- paciente que não tinha você para perguntar quem que era o médico Sim. bom e que foi pro livrinho da operadora ou foi pro Instagram. Eu tenho uma história engraçada relacionada a isso. Assim, depois de viver esse mundo das empresas gigantes, eu comecei a olhar o quanto delas, o quanto dessa evolução que elas tiveram que ter nos modelos de gestão podem ser utilizadas em negócios menores. Então, comecei a conversar com clínicas e tal. Eu conversei com um médico, número 1 na especialidade dele, aqui em São Paulo, uma clínica super top, num lugar super top. Ele considerado dentro da especialidade cirúrgica dele, um dos melhores caras do mundo. E ele falou, 2 moleques aqui, que foram meus fellows, abriram uma clínica na frente da minha. Tiraram metade do meu time, levaram para lá. E começaram a fazer aí um Instagram, umas besteiras aí, e começaram a limpar a minha clínica. Eu tô puto com isso. Porque, porra, eles não são eu. Aí eu falei, professor, Eles não são você. mas eles são ruins? Eles não são no meu nível. Mas eles são ruins, professor? Não, ruins eles não são. Eu falei, o senhor que treinou eles, né? Então, ruins eles não são. Mas eles estão marketeando. Eu falei, pois é, mas... E o paciente está indo? Está indo. Então, mas eles estão enganando os pacientes? Não. Ele, tô pensando aqui, talvez eu tenha que aprender esse negócio de marketing digital. Para mim, isso foi assim, cara, cirúrgico, que é os first movers nessas novas, não necessariamente são os melhores caras. Provavelmente esses 2 fellows olharam para o professor e falaram assim, cara, para eu concorrer com esse cara vai levar 20 anos. Que ferramentas outras que eu posso fazer? Não, porque eu nem consigo imaginar do que eu vou ser daqui a 20 anos. Eu consigo imaginar 2, 3. Então, de repente, o marketing digital é uma boa ferramenta. E olha o impacto que deu no cara. Então, e para o paciente,
provavelmente os dois moleques são melhores que o professor. E é quase uma regra. Até porque os atributos de valor que o paciente vai utilizar para são julgar. muitas, né? Eu conversei com um amigo essa semana, que é da turma do CDF, da minha turma, né? Tem uma turma de faculdade incrível. E ele é daqueles caras CDF, formou entre os 3 melhores, tem um certificado lá, não sei o que, né? E conversei com ele, e ele tá me falando que ele tirou do Instagram dele que ele tem mestrado e doutorado. Ele falou, tirei. Eu falei, como assim, cara? E ele, tipo, um cara que gosta dos títulos, ele falou, tirei, cara. Porque o paciente olhava aquilo ali, ele me achava muito distante, muito careta. A história mudança de atributo de valor, né? Uma vez me perguntaram isso, né? Você citou a questão do médico, aquele nível de conhecimento do colega, né? Com o fator H e tal. A gente, antes de começar a gravar, a gente estava conversando com o Roberto Botelho, né? Eu te falei que ele me deu um dos conselhos mais importantes, né? Que é construa autoridade formal. Né? Esse foi um conselho precioso, que é justamente esse. Então é saber aonde esse título ele importa. E vários pacientes colegas perguntaram para mim, você acha que faz diferença no seu consultório ter feito doutorado e ser professor da universidade? Eu falei, nunca fez. Nenhum paciente meu sabe que eu fiz doutorado. E a maior parte deles não sabia que eu era professor, que eu era docente. Não é isso que importa para o paciente. O que importa para ele é se eu era um bom médico para ele. E aí a definição do que é ser um bom médico para ele, muitas vezes é diferente do que... É para ele, não é para você. Do que eu acho que é ser um bom médico. É incrível E a isso. depender do perfil de paciente, o atributo de valor é distinto também. Diferente. Né? Expectativa é diferente. Visão do cliente. Né? Então, quem critica, e novamente é para pensar isso, né? Quem critica a hotelaria dos hospitais que são muito fancy, né? Muito... Não é, com certeza não está ali para ser um desperdício. Sim. É porque alguém pediu. E alguém que paga. Não, outro dia eu estava na nossa formação de negócio, tem uma aula sobre jornada do cliente, a gente utiliza o caso da Star, da maternidade. Cara, tem várias coisas, mas teve um assim especial que ele já tem todo um sistema de filmagem para você poder fazer uma transmissão online durante o parto do nascimento da criança. E as pessoas podem fazer várias críticas, mas todo mundo que já teve filho sabe que quando você tá tendo um filho, tá todo mundo mandando mensagem no WhatsApp, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Como é que foi? Tem gente que quer fazer filmagem, agora chega fotógrafo, né? Os caras viram uma necessidade, um comportamento que já existia e falou, cara, vamos oferecer infraestrutura para facilitar essa jornada da pessoa. E é melhor do que ter a família inteira na porta do centro obstétrico, bagunçando o corredor. E teve um momento, olhando para isso, eu comecei a entrevistar diretoras de experiência de redes de hotéis para trazer para hospitais. Porque, para mim, né, eu era um entrante em hospital. Por que o hospital tem que ter esse cheiro ruim e essa comida ruim? Pô, o cara já está lá super chateado, se sentindo mal, doente, com a barriga, abrir a barriga dele. E por que além disso tem que ter aquele cheiro de hospital e tem que ter aquela comida ruim? Tipo assim, se tem o lado nutricional da comida, ok, mas por que precisa ser ruim, né? E aí eu comecei, por exemplo, por que o hospital não pode ter cheiro de hotel bom e comida de hotel bom? Né? E aí eu comecei a conversei com algumas diretoras de Fasano, de Emiliano, e falei, cara, a gente precisa trazer essa galera para dentro da saúde para elas olharem isso, porque, novamente, é o que o paciente quer. Né? Pô, você tem uma maternidade Star hoje que não tiver ferramental para o cara chegar de helicóptero, para o cara poder fazer essa transmissão que você falou, cara, quem botar isso vai ter. É um negócio que dá para fazer 100 no Brasil? Não. Mas quando a gente fez o Alta, a gente fez vários estudos de mercado e a única cidade no Brasil que podia ter Alta era São Paulo. Depois a gente conseguiu escalar. Mas, sem dúvida, para mim, novamente, aí
é o foco na visão do que o cliente quer e não do que eu acho que ele quer. Talvez se a gente fosse olhar o que a gente acha que a gente quer, que ele quer na maternidade, a gente ia colocar coisas, porque a gente não é essa. Eu vinha para cá pensando sobre isso, né? Eu vou fazer 49 anos esse ano. Aí olhando a teoria dos 7 anos, né? Você está entrando numa fase de... Você começa a se preparar para dar conselho para as pessoas, para ajudar as pessoas. Aí eu comecei a pensar, beleza, mas quando eu estava lá recebendo conselho, eu queria o conselho das pessoas? Em geral, a gente não quer. Por quê? Porque quando a gente vai dar o conselho para as pessoas, a gente conta a minha história. Eu contei para vocês aqui a minha história. Então, se eu chegar, assim, não, por um cara hoje de 25 anos, saindo da faculdade de medicina, e falar que ele tem que fazer mestrado, doutorado, publicar 200 papers, orientar 70 mestres e doutores e fazer não sei o quê, para ser CEO de uma empresa, eu falar, cara, tá tudo bem, mas eu não quero. Quem disse que eu quero isso? Eu não quero. Então, o problema é a gente entregar isso na nossa verdade. Então, se você consegue virar e falar, cara, esse cara quer um retorno sobre o que ele investe de tempo dele altíssimo, ele quer qualidade de vida em relação a ter muito, a querer muito. A gente é filho da geração da turma que passou dificuldade, então a gente tinha que ter, nossos pais tinham que acumular coisas, então eles botaram isso na nossa cabeça, essa turma não acumula nada, né? Então, para mim, tá sempre assim, tipo, o que o cara quer, né? E não o que eu acho que o cara quer. Por mais genial que eu seja, né? Eu posso ser um maior gênio, mas para aquela geração com valores diferentes e com cultura diferente, a minha genialidade talvez não serve de nada. Provavelmente não serve de nada. Emerson, eu vou te pedir uma indicação de um livro para a galera, mas antes de você dizer a indicação do livro, para quem ficar até o final, conta um pouquinho dos seus novos projetos, né? Você está um novo ciclo agora, e também, inclusive, como é que o pessoal conhece mais, né, sobre os seus projetos, você está nas redes também agora, enfim, comunicando, enfim. Tenho certeza que isso vai surgir, eu já vou adiantar logo essa... Bom, como a gente conversou aqui, eu gosto dos desafios das transições e essa talvez foi a mais desafiadora de todas, porque foi eu comigo mesmo e fazendo as coisas para mim mesmo, né? Na nossa carreira a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas dizem pra gente o que a gente tem que fazer e ser. E isso é sedutor, muitas vezes. E nesse lugar que eu tô agora, é um lugar menos sedutor, de visitar alguns, como é que você chamou? Alçapão não, o que tem para baixo do buraco? Alçapão, né? O alçapão, e olhar e entender o que você realmente quer. E revisitar propósito, que isso é sempre importante, revisitar valores. E quando eu comecei a olhar para esses lugares, eu entendi que esse meu ciclo desses últimos 15 anos, ele foi um ciclo de aprendizado necessário para eu continuar a minha jornada real daquilo que eu quero fazer, que super relacionado à saúde, ajudar as pessoas a terem mais saúde, ajudar as pessoas a terem impacto na saúde da população como um todo. E se eu conseguia fazer isso estando numa empresa que a gente chegou a ter 20 milhões de brasileiros atendidos de alguma forma pela DASA, se isso era possível, hoje eu vejo que tem como causar esse impacto através da transformação que os médicos precisam ter. Então eu passei a olhar para como, nesse mercado que está em super transformação, como aquilo que eu aprendi sozinho, apanhando, caindo, levantando, obviamente num mercado com uma complexidade muito menor do que está hoje, o que isso pode ser transmitido para essa geração de médicos que está no mercado, que está entrando no mercado, possa ter um caminho um pouco menos doloroso, um pouco mais de retorno. E então comecei a falar sobre negócios, gestão, liderança, com foco em médicos, para a gente poder olhar, seja a gente tocando nosso negócio, nossa clínica, seja a gente numa carreira executiva,
seja a gente aspirando uma carreira executiva ou uma carreira de negócio, o que são aprendizados dessa jornada que podem ser utilizados e de alguma forma ser útil para as pessoas. E decidi que eu não vou voltar para a carreira executiva no modelo que eu estava. Escolher o que você não quer fazer também, né? Acabei de fazer o OPM lá em Harvard e cada professor tinha que dar uma mensagem para a gente no final, né? O professor de estratégia falou que o ponto mais importante da estratégia não é escolher o que fazer, mas escolher o que não fazer. Então, eu não vou voltar a ser executivo de uma empresa grande de saúde. E acho que eu posso ajudar as pessoas de outras formas. E só que aí, quando você começa a olhar o mercado, né, os médicos, não existe médico, existe médico estudando medicina, existe médico recém-formado, existe residente, existe o cara que está começando a sua clínica, existe o cara que está no meio do caminho, o cara que tem sucesso. E quando eu comecei a conversar com alguns desses que têm sucesso, mas que entendem que dá para ter mais sucesso, eu falei, cara, você quer ajuda aí? Como é que estão as coisas? Putz, estou trabalhando 100 horas por semana, aqui, ali e tal. Esses colegas falaram assim, eu tenho sucesso, mas eu acho que eu posso ter mais sucesso, mas eu não quero a tua ajuda, que você me ensine, eu quero que você venha aqui e resolva. E aí eu criei um negócio que, assim, para ajudar essa transformação nas clínicas, que é a Unio, que está muito voltada, assim, aquela turma que não quer aprender, ou pelo menos acha que não dá mais tempo de aprender. É consultoria, né? Em que você vai e faz, mas que indiretamente, né, o cara, não, então você vem, tá bom, eu faço para você, só que é o seguinte, você tem que me dar 1 hora por semana para a gente discutir o seu negócio, que é seu. E aí nisso você consegue fazer o cara tomar consciência do negócio e aí depois ele começa a tocar. Então, aí, o médico que não entender que ele tem que olhar para a medicina além daquilo somente que a gente aprendeu na faculdade, na residência, e tem que olhar para disciplinas de finanças, de marketing, de gestão da operação, vai ficar para trás. Uma dúvida é nenhuma, porque a complexidade dos negócios está indo competitividade, né? E acho que tem muito mentor que nunca sentou numa cadeira de negócio, tem muito MBA que nenhum professor nunca tocou um negócio. Sim. E essa geração agora não quer aprender com quem não estava lá, né, na batalha. Então, trazer esse conhecimento do campo de batalha para a turma é algo que eu estou olhando através da Unio e também pelas redes sociais. Se a gente conseguir dar mais nível de consciência para essa geração de médicos sobre a importância deles olharem para a medicina além do sacerdócio e entender que é um negócio também, vai ser muito importante. E antes que isso vire corte e crítica, não que a medicina não seja um sacerdócio, mas se você não olhar como negócio, alguém vai te usar para fazer um negócio, você vai ser o sacerdote, o paciente vai pagar a conta e alguém vai ficar rico através de você. Então está errado. Então é importante essa transformação. Muito bom. Fechar? Emerson, então agora... Você falou do livro, né? Eu ia pedir essa indicação. Qual livro você acha que assim foi game change para você nessa mudança de pensamento, nesse desenvolvimento de uma nova forma de agir que você acha que vale a pena para o médico especialista que está ouvindo a gente? Tem um livro que ele traz uma coisa que é importante, que é o equilíbrio que a gente tem que ter na vida sobre negócios e a parte que não é negócio, que é mais importante que isso, que é família, que é amigos, que é tudo que, para mim, que é o Princípios do Ray Dalio. Para mim é quase uma bíblia, tá na minha cabeceira, assim. Todas as lideranças que entram na MEF Brasil, esse é o livro que a gente dá pra eles. Pô, então chovendo molhado aqui, mas é o livro para mim que fica na minha cabeceira. Eu li, podemos falar aqui horas sobre livros e impactos, mas esse é um que é igual Bíblia, assim, tempos em tempos abre. Pô, dá pra gente olhar esse gravar um outro podcast com o Emerson só sobre livros de negócio, que a gente gosta de falar de livro eu aqui. Eu adoro ler também. Muito bom. Então, Princípios, estou do Ray Dalio. Emerson, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite aqui. As portas vão seguir sempre abertas. Não tenho dúvida que vai ter os comentários lá. Vou te enviar quando a gente postar lá, que geralmente a galera
comenta bastante e sem dúvida vai ter bastante coisa que o pessoal vai poder extrair aí para colocar em prática. Beleza. Esse foi mais um podcast do MEV Hack, podcast mais MEV do Brasil. Até a próxima.